Olá, meus amigos, queridos amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é o seu amigo e irmão em Cristo, David Rezende. Nós estamos aqui para mais um momento de construindo com a verdade. Amém? E hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito importante, concernente à nossa escola bíblica dominical. Eu preparei aqui um material, alguns slides, para a gente poder estar desenvolvendo essa aula. Amém? Meus queridos, e o tema dessa aula hoje é uma aula muito, mas muito importante. Eu fui chamado, irmão David, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu fui chamado para o Ministério do Ensino. É muito importante nós sabermos para que Deus nos chamou. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? É muito, mas muito séria essa pergunta, porque eu ministro aulas na escola bíblica desde os meus 17 anos de idade. Já vai fazer quase 20 anos que eu tenho experiências em sala de aula de escola bíblica dominical e discipulado. Sala de aula de escola bíblica dominical e discipulado tem uma diferença gritante, gigantesca. Eu fui chamado para o Ministério do Ensino, e por que isso é tão sério? Porque nessa experiência que eu já tenho em sala de aula, eu tenho visto que a nossa escola bíblica tem sofrido muito. A nossa escola bíblica, nós temos perdido muito a qualidade. E eu sofro, irmãos, sofro muito de ver o desprezo das pessoas, dos irmãos, da nossa comunidade, a respeito da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino. E isso tem me deixado muito triste. Eu tenho orado muito a respeito disso. E nessa caminhada, Deus, ele tem me orientado. Eu quero compartilhar com você isso. Mas esse canal, esse material que eu estou produzindo com a intenção de que você seja abençoado por Deus e de que você saia dessa aula hoje sabendo se você foi chamado para o Ministério do Ensino ou não. Tem pessoas que não foram chamados para o Ministério do Ensino na igreja e insistem. Infelizmente, nós temos pastores que colocam pessoas para ministrar em salas de aula, pessoas que não têm um chamado, não têm o dom para o Ministério do Ensino, e ficam ali, gente, enchendo linguiça. Não desenvolve a aula não flui, fica aquela coisa ruim, maçante. Eu vejo aí muitos pastores colocando pessoas para ministrar nas salas de aula simplesmente porque são obreiros consagrados. Pastores que apressam em consagrar obreiros para que a igreja cresça em número, para que a igreja cresça de uma forma física. Qual pastor que não quer? É lógico, irmãos, é lógico. Todo pastor que ama a obra de Deus, que ama o reino de Deus, ele quer ver a obra de Deus crescer. Ele quer ver o altar cheio de obreiros. Ele quer ver, sim, os cultos lotados. Todo pastor deseja isso. Só que o que nós não podemos, irmãos, deixar de maneira alguma é o nosso desejo nas questões física, estrutura, não é isso? Demográfica. Já viu aquele ditado, passar o carro diante dos bois? Eu não posso passar esse meu desejo à frente da realidade espiritual da igreja. Nós vamos ver aqui nessa aula que os ministérios dados por Cristo à igreja é para o crescimento da igreja. Então, o crescimento da igreja, ele funciona de uma forma espiritual no exercício dos ministérios que Cristo tem dado à sua igreja, para que haja crescimento. Crescimento, tanto aqueles que já estão dentro, quanto aqueles que ainda hão de ser alcançados pelos dons ministeriais dados por Cristo à igreja. Só que aí, nessas consagrações exacerbadas aí de tantos obreiros, se você pegar, infelizmente, irmãos, eu tenho me deparado com essa realidade.
Se a gente pegar 10 diáconos e 10 presbíteros em muitas igrejas por aí, se a gente juntar todos e dar uma torcida, talvez saia 1 ou 2 membros fiéis. Essa, infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo. E em especial, que eu quero falar aqui, em uma observação especial, o que sofre muito também na nossa igreja é o ministério do ensino, em especial os cultos de ensino e também a questão da escola bíblica dominical. Quem nunca aqui já acordou dia de domingo para ir para uma sala de aula, passar 1h30 estudando a Bíblia, com a proposta de um assunto que foi lançado, talvez por uma revista, quando a pessoa sai da sua casa, num domingo, quem nunca saiu da sua casa? Deixa aqui nos comentários, fala para mim, conversa comigo. Não me deixa sozinho, não. Fala comigo, se você nunca saiu da sua casa para ir para uma escola bíblica no domingo de manhã, talvez cansado ainda, por causa da semana, e aí você chega na sala de aula, que maravilha, começa ali com um café da manhã, algumas igrejas, os louvores, aí você sente a sua alma sendo tocada, você se sente ali vitorioso por ter suportado, por ter vencido o sono, o cansaço, e mesmo ali está ali para poder ouvir a palavra, para poder se edificar na palavra. E aí, de repente, o superintendente faz toda ali a abertura e passa para o professor. E o professor começa a encher linguiça e não passa do primeiro tópico. Você começa a observar professores desqualificados, e a gente vai falar aqui de 2 classes de pessoas, ou talvez 3. Pessoas que não são chamadas para o ministério do ensino e estão ali porque tem uma carteirinha no bolso, foi consagrado e o pastor ali quer que a igreja se desenvolva. Louvado seja Deus pela vida do pastor que quer que a igreja se desenvolva, mas louvado a Deus seja mais ainda o nome do Senhor por aquele pastor que entende que quem vai dar o crescimento à igreja é o Espírito Santo, através dos exercícios do ministério dado por Cristo à igreja, dos ministérios dados por Cristo à igreja. Então, nós vamos falar de pessoas que não têm o chamado para o ensino, estão ali, tampando um buraco, ou talvez fazendo sabe lá Deus o quê. Vamos falar de pessoas também que têm o dom, você percebe que a pessoa tem o dom, que a pessoa tem a eloquência necessária. Lembrando que eloquência não é falar gritando, eloquência não é aquela pessoa que quando fala você escuta a distância. Não, eloquente é aquela pessoa boa com as palavras, uma pessoa que naturalmente já tem uma dicção natural. Quando você fala, quando a pessoa fala, você entende. Então, isso é uma pessoa eloquente, né? Então, você percebe que a pessoa tem todo aquele potencial, mas aí quando você coloca ela na sala de aula, daquele jeito grotesco, o pastor pega, talvez na inocência ali, pega aquela pessoa, ou até o superintendente, né? Confesso que eu já fiz isso, gente. Eu não estou aqui apontando dedo para ninguém, não. Eu estou falando da realidade que, infelizmente, nós vivemos. E por falta de preparo, por falta de instrução. Eu já cometi esse erro. De colocar pessoas ali, não, meu irmão, vai, você consegue, e joga a pessoa lá na sala de aula. Infelizmente, a pessoa às vezes cria uma frustração, a pessoa cria uma resistência, e fica um ministério ali parado, fica ali um ministério, uma água ali represada, sendo que aquela água teria que fluir, e não flui por causa disso. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre isso, e vamos falar também a respeito de uma terceira pessoa, que é aquela pessoa que precisaria preparar outras. É a função do pastor, não é isso?
é a função do superintendente da escola, e é a função desta aula aqui também. Esta aula, além de mostrar para mim e para você a luz da palavra de Deus, acima de tudo, é óbvio, se nós fomos chamados para o ministério do ensino ou não, e se nós fomos chamados, qual é a resistência que nós temos. Nós vamos falar disso mais em outros assuntos, mas eu quero já deixar aqui para meditação, para a curiosidade de todos nós aqui, é o seguinte: se eu fui chamado, qual é a minha resistência? E o objetivo desse canal aqui é preparar você, é poder treinar você, trabalhar as suas dores, as suas resistências. Você que tem um chamado para o ensino e você sabe disso, mas não consegue. Então, o que eu acho que nós precisamos fazer, e hoje eu faço como superintendente da escola, é preparar pessoas. Uma pessoa ela tem que ser preparada para o ensino. E existem meios para isso, existe metodologia para isso. E existe, irmãos, uma metodologia que Deus me deu ao longo de tanto tempo, e eu estou compartilhando aqui com você um pouco dela já. Então, a respeito disso, o que a Bíblia fala sobre o ministério do ensino e saber se eu fui chamado para o ensino ou não. Então, o ministério do ensino, sou chamado para ele? Então, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos. O primeiro, o que é o ministério do ensino? Nós vamos aprender aqui o que é o ministério do ensino. Nós vamos aprender no ponto 2, esse chamado é para todos? É uma pergunta. Esse chamado é para todos? E o terceiro ponto aqui, como saber se já fui chamado? Como saber se fui chamado para o ministério do ensino? Tem meios para isso, irmão David? Tem meios para saber se você foi chamado para o ministério do ensino ou não. Dentro do primeiro ponto, o que é o ministério do ensino, nós vamos ver o que é ministério, vamos aprender o que é ministério, ou relembrar, né? Vamos ver também, ministério é um ministério dado por Cristo, o ministério do ensino é algo dado por Cristo à igreja, e o ministério do ensino, ele é para o crescimento da igreja. Lembrando que esse crescimento, ele acontece em 2 situações, né? Quais são as situações, irmão David? O ministério do ensino, ele trabalha com o crescimento da igreja, melhor dizendo, o crescimento da igreja, ele acontece de forma espiritual e de forma física. A gente não pode deixar de considerar a parte física. Às vezes tem muitas pessoas que ficam olhando a construção de um templo e ficam, olha lá, em vez de estar investindo em missões, está construindo em templos. Mas o templo também é necessário, aquele local de reunião, não é isso? É necessário também salas de aulas adaptadas para a escola bíblica. Então, esse crescimento físico, ele é necessário. Mas ele só não pode avançar antes do espiritual. Antes do crescimento físico, tem que haver o crescimento espiritual. Porque se não houver o crescimento espiritual, é a mesma coisa de eu querer construir uma casa pelo telhado. Começar a construir uma casa pelo telhado. Imagina você. Começar a construir uma casa pelo telhado. Mas não, você começa a construir uma casa pelo chão. Você fura buracos manualmente ou com auxílio de máquinas. Não, você vai lá e fura buracos. Dependendo da estrutura, quanto maior a estrutura, mais tempo e mais recursos você gasta ali dentro do chão, que ninguém vê. Você trabalha ali, quem é profissional aí no ramo da construção sabe do que eu estou dizendo. Trabalha, passa tanto tempo, uma pessoa que não conhece chega lá e fala assim, mas o que fizeram aqui? Nada. O dono da obra chega lá e fala assim, o que esse pedreiro fez? Não fez nada. Mas é porque ele está preparando o ambiente, ele está preparando o terreno, ele está preparando a estrutura para lançar sobre ele o edifício. E esse é o propósito desse canal, Construindo com a Verdade. Um versículo que nos dá como um tema esse ministério Construindo com a Verdade
É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz assim: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, que é Cristo. Olha só, como um sábio arquiteto, como um sábio construtor, eu coloquei o fundamento, que é Cristo. Então, Cristo é o alicerce da igreja, e Cristo dá o crescimento à igreja, mediante o agir do Espírito Santo, através dos dons ministeriais dados por Cristo à igreja. Olha que coisa linda. É algo perfeito, é um ciclo que se fecha perfeito. Mas eu não posso, de maneira alguma, colocar o carro na frente dos bois. Não posso querer que a igreja cresça de forma física, sendo que ela não está crescendo de forma espiritual. No ponto 2, nós vamos ver, esse chamado é para todos? Já está aí a resposta. Né? Não, não é para todos. Nós vamos entender sobre isso também. Tá bom? Problemas de desengajamento. Já comecei a falar um pouco aqui, mas vamos falar melhor. Vamos falar com mais clareza com esses problemas de desengajamento. E no ponto 3, nós vamos aqui, como saber se fui chamado? Existe, irmão David, uma fórmula, existe respostas na Bíblia para saber se eu fui chamado? Sim, existe. E nós vamos ver sobre isso agora, nesta aula. Dividindo aí esse tópico 3, esse ponto 3, nós vamos ver, muitos são chamados, poucos são escolhidos, vamos entender um pouco sobre isso, sobre esse versículo que Jesus disse, né, lá em Mateus. O chamado é de Deus, mas a escolha é minha. Eu preciso entender isso também. Até que ponto é Deus que está me levando? A partir de que momento é eu que estou decidindo ir? Isso é muito importante entendermos isso também. E nós vamos falar sobre vocação, abnegação e paixão, com o exemplo do ministério do apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Atos capítulo 20, versículo 24. Acredito que é esse mesmo. A gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o ministério do ensino? Para nós entendermos o que é o ministério do ensino, primeiro nós temos que entender o que é ministério. Então, o que é o ministério? A palavra ministério tem a origem no latim ministério, que significa cargo, incumbência, comissão, serviço. Então, olha só, o ministério do ensino na igreja, que significa cargo, que significa ministério, que significa serviço, que significa incumbência. Então, todos nós fomos incumbidos por Deus para esse ministério do ensino. É realmente para todos esse ministério? É uma grande pergunta e nós precisamos responder ela de uma vez por todas. O que é o ministério do ensino? Ele é um ministério dado por Cristo. Acompanha comigo esse versículo em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, ou seja, o próprio Cristo, você vai ver isso nos versículos anteriores, o próprio Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Irmão David, qual é a função do apóstolo? Qual é a função do profeta? Qual é a função do evangelista, dos pastores e doutores? Os 5 ministérios dados por Cristo à igreja. Quais são, irmão David? Se você quiser saber, deixa aqui nos comentários. Se tiver muitos comentários aí pedindo, eu quero gravar um vídeo falando somente disso, tá bom? Mas eu quero aqui, para não fugir da temática da aula, eu quero aqui falar sobre pastores e doutores. Esses doutores aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, esses doutores aqui não é o médico. Esses doutores aqui não é o doutor fulano de tal que você vai lá consultar com ele, que ele te prescreve exames ou medicamentos. Não, não é esse doutor da medicina. Mas quando nós analisamos em outras traduções, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, vamos ver aqui o versículo 11. Olha só o que diz aquele mesmo versículo que nós lemos em outras traduções, em outra tradução.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, você observa que nessa tradução não precisou nem da etimologia. Apenas eu analisando esse mesmo versículo em outras traduções da Bíblia, eu já consigo perceber que ali não é doutor o médico. Aqui é o doutor da lei, e quando fala de mestre, quando falamos de mestre, estamos falando realmente do ministério do ensino da igreja. Olha só, vamos analisar aqui esse versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você observa que os três primeiros, eles estão, assim, de uma forma quase que isoladas ali, né? Não, eu estou falando no texto, da gramática, gente. Eu não estou falando que eles funcionam isoladamente. Não, eu estou falando na gramática. Observa lá. Ó. E ele mesmo deu um para apóstolos, vírgula, e outros para profetas, vírgula, e outros para evangelistas, vírgula, e outros para pastores e doutores. No caso, os mestres, não é isso? Então, o ministério, quem exerce o ministério do ensino. Então, observa aqui, ó, que quando vai falar pastores e doutores, ele não faz aquela separação. Por quê, irmão David? Tem uma explicação para isso. Por que não faz? Porque o ministério do ensino, ele está atrelado com o ministério do pastoreado. Porque uma pessoa, ela pode exercer o ministério ali somente de apóstolo. A gente vai entender melhor sobre isso quando a gente gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre os 5 ministérios. Mas deixa eu só te explicar de uma forma bem rasa, bem superficial. Uma pessoa, ela pode exercer o ministério apostólico de uma forma isolada ali, ela pode exercer o ministério profético também de uma forma ali bem isolada dentro da igreja, do corpo de Cristo, e a pessoa também pode exercer o ministério evangelístico de uma forma também isolada. Mas o ministério do pastor, ele está atrelado com o ministério do ensino. E nós vamos falar sobre isso um pouco melhor mais adiante. Mas o que eu quero que você observe aqui é isso. O ministério do pastor, ele está entrelaçado com o ministério do ensino. O que é isso, irmão David? Que se um pastor exerce o ministério de pastor e ele não tem a desenvoltura, a capacidade para o ensino, significa que o ministério dele está incompleto. Significa que o ministério dele não está sendo bem exercido. Irmão David, pode uma pessoa que ensina não exercer o ministério do pastorado? Até que pode. Tem obreiros aí muito bem capacitados, que ainda não são pastores, mas de certa forma essa pessoa já está pastoreando. Por quê, irmão David? Deixa eu te explicar. O pastor, no seu exercício espiritual em Cristo, ele está pastoreando um rebanho que não é dele. Ele está pastoreando as ovelhas de Cristo. Foi o que Jesus falou para Pedro, não é isso? Lá na praia. Pedro, todo envergonhado por ter negado a Cristo, pula na água e se encontra com Jesus na praia. E aí Jesus fala com ele: Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, pastores que dizem assim: Essas aqui são as minhas ovelhas. Amém. Sim, são as ovelhas dele. As ovelhas do pastor. Mas o pastor tem que ter a consciência de que essas ovelhas, antes de ser dele, foi de Cristo. Não foi o pastor que morreu na cruz para a salvação destas ovelhas, destas almas, destas vidas. Então, o pastor, ele pastoreia um rebanho que não é dele, que é de Jesus. E quando uma pessoa exerce o ministério do ensino, de certa forma, ele está pastoreando as ovelhas. Por quê? Porque o pastor é o que guia as ovelhas a águas tranquilas. A água é a palavra. O pastor é aquele que traz refrigério. A palavra traz o refrigério. O pastor é aquele que ensina o caminho reto, não deixa a ovelha se desviar. E quando a ovelha se desvia do caminho, ele vem e traz ela de volta. E o ministério do ensino faz isso, gente. O ministério do ensino é para isso. Para que haja crescimento, tem que andar no rumo certo, tem que andar da forma certa. Então, o ministério do ensino faz isso. Então, quem exerce o ministério do ensino já está, de alguma forma, exercendo o ministério do pastorado, nem que seja uma pequena parte dele. Observe, então, que o ministério do pastor,
ele está atrelado ao ministério do ensino, pastores e doutores, ou seja, mestres, né? Vamos continuar aqui com os slides. Aqui no primeiro ponto ainda, o que é o ministério do ensino. Então, nós vemos aqui, vamos fazer uma leitura um pouco mais abrangente do texto. Nós vamos observar que o ministério do ensino, ele é para o crescimento da igreja, assim como todos os outros ministérios. E nós vamos ver aqui que ele foi dado por Cristo e que ele é para o crescimento da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Olha que coisa linda. Antes de nós continuarmos a leitura, eu quero trazer algo aqui para você. A gente já falou, mas eu preciso frisar isso aqui com você. A diferença da igreja no sentido espiritual com o sentido físico. Então, quando nós lemos esses versículos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo estava dando as instruções, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja. Ele estava falando não com a igreja Assembleia de Deus, que é a igreja que eu faço parte. Ele não estava falando com uma denominação A, B, ou C ou D. Ele estava falando com a igreja de Cristo. E tem diferença? Tem diferença sim. Porque nós precisamos entender que é necessário, sim, o ministério registrado ali em cartório, obedecendo todas as leis. É algo muito profundo isso, o entendimento disso. Quando nós vemos isso no Antigo Testamento, tem isso no Antigo Testamento, irmão? Tem. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixe aí nos comentários que a gente vai falar sobre isso também. A respeito dos ministérios, de vários ministérios no Antigo Testamento. Você vai ver e vai ficar maravilhado. Então, é necessário sim para o bom andamento da igreja, até porque nós precisamos estar sujeito e obediente às nossas autoridades. Então, se pelas nossas leis não podemos abrir uma igreja sem um registro, sem um nome, sem uma placa, sem um CNPJ, então nós precisamos estar de acordo, certo? Mas nós precisamos entender que a igreja de Cristo, espiritualmente falando, ela não se limita a um nome, Assembleia de Deus, ou Ministério A, Ministério B, C ou D. Não. A igreja espiritual de Cristo é todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, crê que Jesus pode o salvar e o livrar da condenação pelo seu pecado. Então, aquele que crê, que professa isso e que procura viver à luz desta verdade, esta pessoa faz parte da igreja espiritual de Cristo, do corpo de Cristo. E então aí se faz necessário o engajamento em um determinado grupo, em uma determinada sociedade não, uma determinada comunidade. Aí sim, eu procuro uma igreja, um ministério, para que eu possa ali estar me desenvolvendo em Cristo, junto com os irmãos. Isso também faz parte, mas não é a prioridade, não é o principal, espiritualmente falando. Então, quando o apóstolo Paulo está falando ali, ele está falando com a igreja espiritual, não com uma determinada igreja. Nós precisamos entender muito bem isso. Vamos continuar aqui a leitura. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo evento de doutrina, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e com a astúcia, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Meu Deus. Observa que o ministério, os ministérios dados por Cristo, ele edifica a igreja. Para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas.
para que nós não sejamos levados por vãs filosofias, e para que o crescimento da igreja aconteça de uma forma orgânica, espiritualmente falando, de uma forma pura. Então, os ministérios dados por Cristo servem para isso, por isso que ele deu a cada um, um ministério, para que ele desenvolva esse ministério como num corpo. O corpo, ele precisa se desenvolver de uma forma única, mas cada membro em especial tem a sua participação no crescimento daquele corpo, humanamente falando. E assim é Cristo. Assim é Cristo, amém? Assim é a igreja de Cristo. Vamos continuar aqui com os slides. Vamos lá. Agora, vamos passar aqui para o tópico 2. Esse chamado, irmão Deja, para todos? Não. Você observa claramente aqui eu já, no slide mesmo, já tem aqui a diferença da Almeida Corrigida Fiel com a nova Almeida atualizada. Mas vamos ler aqui de novo. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Você observa aqui que o ministério de apóstolo não é para todos, para alguns. Outros para profetas, ou seja, alguns outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Então, observa que na Almeida Corrigida Fiel, acabamos de ler, na nova Almeida atualizada, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, essa questão de que todos têm que estar se envolvendo no ministério do ensino, de certa forma, sim, porque eu não fui chamado, eu particularmente, estou falando da minha vida, do irmão David. Eu não fui chamado por Deus para ser apóstolo, a não ser que Jesus desenvolva isso em mim daqui a uns dias. Mas até então, Deus não me deixou claro que eu devo me envolver com o ministério apostólico. Então, eu não vou me meter a besta de ficar enfiando onde eu não fui chamado. Porque eu sou apenas uma parte do corpo e eu ajo não pela minha... Eu devo agir não na minha vontade, na minha visão, mas pela direção do Espírito. Então, eu não vou ficar metendo a besta, desculpa a expressão, mas eu não vou ficar metendo a besta aqui numa coisa que eu não fui chamado, que eu não fui preparado, que eu não fui capacitado para isso, que eu não tive o dom para isso. Observa que o ministério é um dom é um presente, uma dádiva. Então, por mais que seja uma responsabilidade, exista, sim, dificuldades para isso, mas é uma dádiva, é um privilégio podermos trabalhar no corpo de Cristo, porque nós fazemos parte desse corpo. Eu quero que você entenda, o nosso corpo, tem alguma parte do seu corpo que você não usa? Aí você, pode até ter, tem, então vamos cortar ela fora. Você faz isso? Irmão David, eu quase não uso meu dedinho mindinho, então eu posso cortar ele de você? Não posso. Porque mesmo que às vezes você nem lembre daquele corpo, estou falando de você agora, de nós, seres humanos. Mesmo que a gente não lembre daquele pedacinho do nosso corpo, mas ele está ali, e se tirar nos faz falta, gera dor, causa dor. Agora, aproveitando aqui essa analogia, assim é o corpo de Cristo. Por menor que seja o irmão, por menor que seja aquele pedacinho, ele é necessário ali no corpo. E o ministério do ensino, assim como os outros ministérios, caso eu não fui chamado para aquilo, não significa que eu não posso colaborar. Se eu vejo ali um apóstolo trabalhando, exercendo o seu apostolado, eu posso ali ombrear com ele, ajudar financeiramente, eu posso ajudar em oração, que é muito importante. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu posso ajudar de várias formas, mas eu meter a besta de encabeçar esse ministério, a atividade nesse ministério, eu não posso. E o ministério do ensino não é diferente. Então, meu irmão, procure saber de Deus se você foi chamado para esse ministério. E no final dessa aula você vai estar capacitado para dizer se você foi chamado para esse ministério
ou não. Vamos continuar aqui com os slides. Vamos falar dos problemas de desengajamento. Você observa, vamos ler aqui primeiro, antes de eu comentar, a analogia de Cristo ser a cabeça, igual nós já lemos, né, em Efésios capítulo 4. No corpo humano, o cérebro é responsável por todo o movimento do corpo. Ou seja, o cérebro é que manda todas as informações para que o corpo funcione, para que o corpo para que o corpo haja, tenha ações, movimentos. Não é isso? Para que o corpo tenha movimentos, aqui está melhor. Então, ou seja, o nosso cérebro, através, eu não sei explicar com precisão, não sou neurologista, mas pelo pouquinho que a gente estuda, a gente entende isso de uma forma clara. Hoje a informação ela é palpável a todos. Palpável aí de uma forma figurada, né? Então, o nosso cérebro, através da coluna vertebral, da medula óssea, está ali dentro, do sistema nervoso, ele passa as informações e eu consigo fazer um movimento simples desse, mas primeiro o cérebro tem que mandar a informação. Irmãos, se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, como, irmãos, que eu quero fazer algo, sendo que a cabeça não mandou o sinal? Aí que começa o problema de engajamento. Imagina você querer dar um passo sem o seu cérebro ter te mandado essa informação. É impossível, humanamente falando. Então, o que acontece muito são obreiros no corpo de Cristo, até no sentido físico mesmo, ministerial, eclesiástico, denominacional mesmo, obreiros aí no corpo de Cristo, entre pastores e outros obreiros, outra classificação de obreiros, querendo meter a besta no que não foi chamado, querendo dar pitaco onde não foi chamado. Não, meu irmão, não é assim que funciona. O corpo de Cristo ele é bem ajustado, e para que o corpo cresça, eu tenho que me desenvolver naquilo que eu fui chamado. Ele que me criou, foi ele que me formou, ele sabe da minha estrutura, está lá no Salmo 103, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus, ele nos conhece, se eu estou no corpo, ele sabe a minha capacidade, ele sabe para que eu fui formado, ele me conhece. Então, ele vai dar a instrução de acordo com o que eu vou fazer. Deus não vai mandar a sua mão enxergar, você não vai fazer isso. Você faz isso com a sua mão, irmão, vai lá, enxerga. Não, você não faz. Você acha que Cristo vai mandar a mão dele? De uma forma figurada, tá, irmãos? Por favor, entendam. Você acha que Jesus vai mandar a mão dele? Vai lá, a mão enxerga? Não, Deus vai mandar os olhos. Você acha que Jesus vai falar para a sua mão assim, mão, caminha? Não, Jesus vai falar para os seus pés, caminha, suas pernas, caminhe. Aí, irmãos, olha só que coisa extraordinária, é perfeito. Aí as mãos, que não tem nada a ver com aquela parte de baixo ali do corpo, mas de certa forma ela está lhe dando um equilíbrio. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, se o corpo trabalhar de uma forma bem ajustada, o corpo cresce, produz, prospera. Então, precisamos resolver esse problema de desengajamento, e isso, irmãos, nós só conseguimos em oração, em jejum, e sobre a orientação do Espírito Santo, porque é ele que dirige a igreja. Amém? Vamos aqui continuar sobre os problemas de engajamento. Observa aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mais uma vez aí a analogia usada pelo apóstolo Paulo a respeito de Cristo ser a cabeça, e o corpo que é a igreja, estar aí como um corpo, cada membro, né? Mas cada um no seu quadrado, porque senão não funciona, dá problema mesmo. Amém? Vamos começar aí no tópico 3. Como saber se fui chamado, irmão? Existe resposta para isso? Existe. Vamos entender aqui a respeito dessa proposta temática, desse versículo aqui, ó. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 16, que diz: assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém?
Irmãos, esse versículo é um versículo muito profundo e eu não quero pecar aqui com você em estar falando com você de uma forma incoerente. Não, não quero ser herege aqui, de maneira alguma. Quando você lê todo ali o capítulo, você entende que Jesus estava falando ali num contexto também de salvação, certo? Então, isso, irmãos, esse versículo mexe com muita coisa, viu? Muita coisa. Esse versículo mexe com eleição e predestinação, que é um assunto muito polêmico, muito discutido, certo? Se você quiser que a gente comente sobre isso, faça um vídeo sobre isso depois, sobre eleição e predestinação, coloca aqui que nós estaremos falando sobre isso também. Mas lembrando, viu, irmãos, eu posso sim produzir vídeos, sim, estudos bíblicos, mas o propósito aqui desse material, dessa aula, e principalmente desse canal, que é um ministério que Deus me deu, construindo com a verdade, é preparar professores. Então, aqui a gente vai estudar mais a metodologia do que propriamente o conteúdo, mas a gente não vai deixar de estudar o conteúdo, porque o nosso conteúdo é a Bíblia, e a Bíblia nos ensina tudo a respeito do ministério do ensino. Então, nós precisamos sim entender isso. Então, meus queridos, mas se você quiser, deixa aí o comentário, e sobrando um tempinho aqui, a gente produz um vídeo exclusivamente para um estudo bíblico, tá bom? Sem falar muito de metodologia. Esta aula ela está voltada mais para um sistema de conteúdo, para uma análise de conteúdo bíblico, de um estudo bíblico, porque nós precisamos entender, antes de querer falar sobre metodologia, nós precisamos entender o que é ministério, se todos foram chamados para esse ministério, precisamos construir a base devagarzinho, não é isso? Então vamos lá. Como saber então se eu fui chamado? Então vamos continuar aqui a respeito desse versículo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, quando Jesus diz assim: assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, mas muitos são chamados e poucos escolhidos. Como eu disse, esse é um versículo muito profundo. Esse versículo fala, ele toca, ele se arremete ao tema de eleição e predestinação, salvação, sim, claro. Mas eu quero fazer menção desse versículo da análise do ministério do ensino. Porque assim como nessa questão de eleição, predestinação, isso é muito complexo. Depois a gente fala melhor sobre isso, caso vocês queiram. É só deixar nos comentários, tá bom? Mas eu quero que você entenda que o ministério do ensino não é diferente. O ministério do ensino não é diferente. Tem os escolhidos para isso. O corpo de Cristo tem os escolhidos para isso, de uma forma espiritual. Cristo escolheu espiritualmente pessoas para poder exercer o ministério do ensino, atrelado ali com o ministério do pastorado, que os dois não andam separados, não andam. O que exerce somente o ministério do ensino, ele está exercendo um pedacinho ali do ministério pastoral. E o ministério pastoral que não desenvolve bem o ministério do ensino, ele é um ministério pastoral defasado. Ele é um ministério pastoral raquítico. Então você, meu querido amigo, que é pastor, não seja altivo. Não, por favor, seja humilde. Vamos aprender com a humildade de Cristo, que que se despiu da sua glória para se fazer carne, se fazer homem, habitou entre nós para nos mostrar o caminho, a verdade, sendo ele mesmo o caminho, a verdade. Vamos aprender com a humildade de Cristo e entender, irmão David, eu sou pastor, pastoreio pessoas, mas eu sinto que o meu ministério de ensino não é bom. Então, meu irmão, vem comigo, vamos estudar junto, vamos nos preparar junto, para que nós possamos exercer excelentemente o ministério do ensino, que é importantíssimo para um pastor. É muito importante para um pastor ensinar e ensinar bem. E eu quero dizer para você, ensinar e ensinar bem não é só espiritual. Não, tem a parte humana, tem a parte técnica, tem a parte de metodologia. Assim como Cristo era homem e também era Deus, assim também o ministério que ele deu para o seu corpo, que é uma extensão dele mesmo, também será físico, mas também será espiritual. Então, não, por favor, meu querido, minha querida, não seja ignorante de pensar, não, eu vou exercer o meu ministério aqui, é no jejum, é na oração, é com boca no pó, é subir do monte. Sim, meu irmão, louvado seja Deus por pessoas que ainda
oram e jejuam pelo seu ministério, mas entenda que existe a parte técnica, que existe a metodologia de ensino, e é o que eu quero compartilhar com você de um apanhado que eu fiz com toda a minha experiência em sala de aula. Existe sim a metodologia, não podemos ser, como se diz, tapados, né? De pensar, quando diz tapado, é o cavalo que anda com uma tapa, né? Olhando somente para um lado. Não, precisamos entender. Mas eu não posso também, de maneira alguma, irmãos, aí a pessoa peca ainda mais. Quando a pessoa quer exercer o ministério apenas com a metodologia, apenas com a fórmula, apenas com o que está aqui na cabeça, não, aí é desastroso. Irmãos, não tem como, é um com o outro, tem que haver equilíbrio, é o espiritual, o irmão se consagrando, a irmã se consagrando, buscando de Deus, mas também ao lado humano ali, o estudo, a pesquisa, a metodologia de ensino, isso faz muita diferença, sim, no Ministério do Ensino, porque fez na minha vida, fez diferença no meu ministério. Amém? Vamos continuar aqui com o slide. Eu vou deixar eu bem pequenininho aqui no cantinho da tela para a gente continuar. Vamos continuar aqui. O chamado é de Deus, mas a escolha é minha. Observa aqui esse versículo. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Eu quero que você entenda que esse hoje aqui, e esse não endurecer o coração, e esse no dia da provação, são as palavras-chave para nós entendermos esse versículo. Também não podemos deixar de considerar o contexto imediato, não é isso? Nós vamos aprender sobre isso depois, melhor depois, ou relembrar, né, para alguns. Então, não posso esquecer do contexto imediato. Preciso entender o que estava dizendo todo o capítulo, mas o que o escritor ali, desconhecido aos hebreus, estava dizendo é o seguinte: como no dia da provação no deserto, que o povo de Israel passou e não prevaleceu, nós não podemos seguir o mesmo exemplo. Nós precisamos entender que eu preciso suportar o dia da provação. E como que eu suporto o dia da provação? Não endurecendo o meu coração. Que dia? Hoje. Então, se o Espírito de Deus fala comigo hoje, eu preciso entender que é hoje. Eu não posso endurecer o meu coração. Então, como saber se eu fui chamado, irmão dele? Se eu fui chamado, primeiro, você não pode endurecer o seu coração. Você precisa abrir o seu coração. Entenda, por favor. Irmãos, eu duvido que uma pessoa deseje ensinar se não tiver o ministério do ensino. Diferente do louvor, porque é bonito, né? Irmãos, era o meu sonho, é até hoje, cantar, mas não é para mim, não é para mim. Eu já tentei várias vezes. Não é para mim, não é para mim. Né? Louvado seja Deus por isso, pela pessoa desejar fazer as coisas para Deus, né? Mas eu duvido, irmãos, eu duvido que uma pessoa deseje estar ali no ministério do ensino, que a pessoa esteja ali querendo estar na frente de uma sala de aula, ministrando uma aula, se ele não tiver o chamado. Então fica aí a dica, irmão David, como eu faço para saber se eu fui chamado? Há um desejo no seu coração? Então não endureça. Não endureça, meu irmão. Hoje, escute o chamado de Deus. Comece a se preparar hoje para ministrar aulas. Converse com seu pastor. Eu vou falar sobre isso muito aqui ainda. Converse com seu pastor. Pastor, eu quero ensinar. As pessoas, pela minha experiência, tá, gente? A maioria das pessoas que são chamadas para o Ministério do Ensino, elas ficam ali um pouco mais quietas, mais retraídas. Elas ficam ali um pouco mais silenciosas, mais na dela, só observando. Tem outros não, né? Tem outros que são mais esparolados, esse aí vai do temperamento, mas eu estou falando de uma forma, de uma análise assim que eu fiz. Isso é coisa minha, tá, irmãos? Compartilhamento meu aqui com vocês, né? Mas a maioria deles é assim, Vamos continuar aqui. Não endureça o seu coração, meu irmão. Se você sente o desejo, é porque você foi chamado, pode ter certeza disso. Vocação. Vamos analisar aqui Atos capítulo 24, capítulo 20, versículo 23, e nós já estamos terminando. Amém? Olha só o que diz esse versículo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo.
para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Observa que a vocação do apóstolo Paulo, ele foi vocacionado, ele foi chamado, ele foi escolhido por Cristo. Então, meu irmão, se você sente esse desejo no seu coração de estar ministrando aulas na escola bíblica, se você vai participar de uma aula e fica chateado do professor estar ali enchendo linguiça e não ministrar uma aula bem, pode saber que Deus está te chamando para esse ministério. Irmãos, eu acho incrível, incrível como que Deus trabalha. Deus, ele começa a nos mostrar defeitos e a gente fica ali numa situação difícil, né? Senhor, eu não quero pecar, eu não quero julgar o irmão, mas é o Espírito de Deus está ali te mostrando. Mas por quê? Porque você foi chamado para isso. Então, Jesus está te mostrando defeitos ali no corpo para que você tome uma atitude, para que você se disponha. Aleluia! Para que você abra o seu coração para esse ministério maravilhoso, aleluia, que é o ministério do ensino. Então, se você, meu querido, está ali numa sala de aula, ou no culto de ensino, e você percebe ali, o que esse irmão está fazendo aí, o que ele está falando, não tem coerência, não tem nada. Irmãos, eu não estou falando daquelas pessoas humildes, que às vezes erra a leitura, que às vezes não consegue falar umas palavras bem faladas. Não estou falando disso, eu estou falando de teologia mesmo, daquela pessoa que mesmo que não tenha aquela desenvoltura, às vezes até aquela eloquência, mas o que ela ensina bem estruturado, tem começo, tem meio, tem fim, você compreende aquilo por completo, não é isso? Você entende o que a pessoa está querendo dizer. Você acredita, porque a pessoa fala com uma transparência tão grande, a pessoa passa credibilidade. Isso é ministério, isso é espiritual. Isso é dado por Cristo, tem que ser vocacionado. Então, se você começa a enxergar defeitos aí na sua escola bíblica, se você está enxergando muitos defeitos aí, procure no Espírito se isso aí é sua carne ou se Jesus está te mostrando alguma coisa. O Espírito de Deus, de repente, está chamando a sua atenção para aquilo, para você começar a desenvolver o ministério que há em ti, a respeito da vocação. Esse mesmo versículo nós vamos estudar sobre vocação, sobre abnegação. Observa, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha só, nesse mesmo versículo nós podemos analisar esses três pontos: vocação e aqui abnegação. O apóstolo Paulo, o que é abnegação? Eu estou negando benefícios a mim mesmo. Eu estou negando benefícios a mim. Eu estou me abdicando dos meus desejos, das minhas vontades, por chamado a esse ministério. Então, o que está faltando a você, meu querido? O que você precisa abnegar? Talvez você precise deixar de comer um lanche para comprar um livro. Isso é abnegação ao ministério. Talvez você precise separar mais tempo, investir mais tempo nesse ministério, na leitura, na pesquisa, nos estudos, videoaulas como essa. Você precisa investir mais. Talvez você precise, de certa forma, tirar um pouco do seu lazer para investir que você precisa negar. O que você precisa deixar ali um pouco de lado para que você desenvolva esse ministério. E por último aqui, a paixão. Irmãos, olha só, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só essa parte, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Irmão, sabe o que é ter paixão? Quando você estava apaixonado lá pelo seu esposo, pela sua esposa, ou você está aí apaixonado agora pela sua esposa, ou pela sua namorada, né, pela sua pretendente, você está aí cortejando aí a sua preciosa, o seu precioso, né? Você está sendo cortejado aí pelo seu precioso, está aí nesse momento de paixão. Irmãos, no momento de paixão a gente fica cego, a gente não vê defeito, a gente não vê defeito. Por isso que é o amor que suporta, né? A paixão não suporta não, mas o amor suporta. Mas eu quero que você entenda que essa paixão aqui ministerial, ela é espiritual.
Ela não é igual essa paixão nossa aí, sentimental, passageira, não. Ela é espiritual. É uma paixão, irmãos, que você está ali sofrendo, você está ali angustiado, você está ali só o caco, mas você está ali perseverando, você está fazendo, aleluia. Isso é paixão pelo ministério. De repente você vai ministrar, o pastor te descasca ali, você fala, meu Deus, será que eu estou errado mesmo? E você vai pesquisar, vai estudar. De repente você está ali sem condução para poder ministrar uma aula que você foi convidado, mas você está ali, isso é paixão. E isso, irmãos, é o prazer quando você sente o gosto do ministério na boca, quando você sente o prazer de estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, você vai se apaixonar por isso. Então, meu irmão, se você foi chamado, se você foi vocacionado, se você sente paixão por isso, agora eu quero que você entenda que assim como num relacionamento, há níveis, né? Há níveis. Quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo, ou até você, irmão, que está aí, oh, meu Jesus, eu não tenho a minha Rebeca. Naquele momento ali de conhecer, naquele primeiro momento, né? A gente fica extasiado, né? Mas tem níveis. Assim como o relacionamento tem níveis, o ministério também tem níveis. Tem pessoas, irmãos, que já estão ali entregando os seus ministérios. Por quê? Porque já exerceu, já passou o tempo, já passou a sua hora. Deus também tem um tempo para você. Deus tem um tempo para você começar, para você se desenvolver e também para você deixar. Porque assim como uma célula do corpo, ela vem, nasce, cresce, se reproduz e depois ela morre. No corpo mesmo. Quem nunca já ouviu falar de células mortas no corpo? Assim, irmãos, é o corpo de Cristo. Só que ele continua vivo. Continua vivo. Deus levanta outras pessoas no seu lugar. Sim, não somos insubstituíveis. O ministério é nosso, Deus me chamou e eu escolhi fazer, abrir o meu coração, mas o ministério é dele. É ele quem faz. Somos apenas instrumentos nas suas mãos. Mas tem que ter paixão. E nesses níveis de relacionamento, humanamente falando, quando você se conhece, logo você se apaixona, depois você descobre, nossa, é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Aí você passa o primeiro ano de casamento, maravilha, depois começam a vir as dificuldades, depois vêm os filhos ali tirando a atenção, e você tem que se adaptar aos filhos, assim é o ministério. Talvez você está numa fase de apenas estar flertando com esse ministério. Mas eu te convido, vem para um relacionamento profundo. Ou talvez você já está aí passando por frustrações que o ministério traz, assim como no relacionamento. Então, da mesma forma é o ministério. Então, eu quero chamar a atenção de duas pessoas. Você que está flertando com o ministério do ensino, vem para um relacionamento profundo. E eu quero te ajudar nisso, tá bom? E você que já está num relacionamento profundo nesse ministério, persevera. E se você vir comigo, tenho certeza absoluta que eu vou ser bênção na sua vida, que o ministério, esse ministério construindo com a verdade será bênção na sua vida. Espero que você tenha se edificado através dessa aula. Quero deixar um beijo para o seu coração. Amém? Vamos orar, buscar a presença do Senhor cada vez mais. Orem por mim. Estarei orando por vocês também. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deixa aí os seus comentários. Deixa aí a sua opinião, se você gostou ou não gostou. Deixa aí o seu like. Você que vai assistir aqui essa gravação, né? Estamos online aqui, ao vivo, mas você que vai assistir a gravação depois, deixa aí os seus comentários. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. E esse foi mais um momento construindo com a verdade. Não quero demorar muito para estar aqui de novo com vocês. Amém? Que Deus abençoe.